Esse é o título da mensagem nessa noite, a presença de Deus. E aí você já pode abrir no nosso texto base, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, do 16 ao 18. Você vai abrir lá e você vai deixar marcadinho, porque antes de nós chegarmos aí, nós vamos ler um outro trecho, tá bom? Mas você pode abrir, você já pode marcar aí na sua Bíblia. Deixa marcadinho aí. Pela manhã, amados, nós falamos muito, fomos muito taxativos aqui no que diz respeito à presença do Espírito Santo na nossa vida, né? O habitar do Espírito de Deus na nossa vida. E então essa tarde eu estava orando ao Senhor e me veio à mente isso que nós falamos aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, de que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele não vem nos visitar de vez em quando. Ele não vem de vez em quando. Falei, aí, tá tudo bem? Tá, então deixa eu voltar, deixa eu ir embora para o céu. Não, isso não acontece. Quando nós cremos no Senhor, Ele vem e Ele faz morada em nós. Ele habita conosco todos os dias. E isso me veio à mente, então eu pensei, né, que era isso que Deus queria falar nessa noite, sobre a presença dEle na nossa vida. E depois dessa mensagem, eu vou passar um vídeo motivacional que me veio à mente também, quando eu estava meditando nessa palavra. A presença dEle, queridos, é constante, diária, né? Ela é incondicional na nossa vida, a partir do momento em que nós verdadeiramente entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, tá? Então, deixa marcado aí. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, vai lá em João 20. Vai lá em João 20. Versículo 24. O Evangelho de João, no capítulo 20, vamos ler o 24 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não o vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Todos nós conhecemos a fama de Tomé por ser um dos apóstolos mais incrédulos que Jesus teve. E quando os demais discípulos chegaram para Tomé e falaram: Olha, Tomé, nós vimos o Mestre. Tomé, o Mestre ressuscitou. Tomé, o Mestre está conosco de novo. E aí Tomé, na sua incredulidade, ele falou: Olha, eu não vou acreditar. Eu só vou acreditar que Ele está novamente conosco. Eu só vou acreditar que Ele ressuscitou realmente, que Ele realmente veio até nós, quando eu colocar o dedo do lado dele ali, onde a lança o transpassou. Quando eu ver a marca nos cravos da mão dele, aí eu vou acreditar que Ele está novamente conosco. E aí nós observamos o grau de incredulidade de Tomé, um homem que andou e aprendeu de Cristo. No entanto, até o dado momento ele ainda não estava preparado. Tomé ainda não havia aprendido a andar e viver por fé, mas sim por vista. Porque ele falou: eu tenho que ver para acreditar. Aleluia. Pois bem, a presença de Jesus, será que ela é real nos dias de hoje? Será que essa presença realmente é verdadeira? Porque eu não o vejo. Eu ando na rua e não vejo Ele. Eu estou em casa e não estou vendo Ele. Será que é real? Será que Ele realmente existe? Volta lá em João 13. Vamos lá. João 13, do 3 ao 6. 13, do 3 ao 6.
de João, capítulo 13, vamos ler do 3 ao 6. Palavras de Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós observamos mais uma vez a figura de Tomé questionando os ensinamentos de Cristo. Jesus falou: olha, eu vou embora, eu vou, mas eu vou e vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo, ali no mesmo local. Então aonde eu estiver, vocês vão estar também. E vocês sabem o caminho para onde vou. E Tomé falou: olha, olha, mestre, a gente não sabe o caminho. Nós não sabemos que caminho é esse, que caminho seguir, que caminho tomar. E Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, segundo Jesus Cristo. Então, quando Jesus falou: olha, vocês saberão exatamente o caminho, vocês saberão exatamente por onde andar, e por onde vocês andarem, vocês vão andar comigo, porque eu trarei vocês para que vocês estejam comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então nós observamos que em primeira instância Jesus está falando: olha, vocês conhecem o caminho. Por que conhecemos o caminho? Porque Jesus falou: porque eu sou o caminho. Então todo aquele que estiver em mim, Tomé, vai andar no caminho certo, Tomé. Todo aquele, Tomé, que crê em mim, vai estar trilhando no caminho que eu preparei, porque eu sou o próprio caminho. Vai estar em mim. Então, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, em primeira instância, Jesus declara que aonde ele estivesse, nós estaríamos juntamente com ele, porque ele iria e ele nos prepararia lugar para que pudéssemos estar habitando juntos. Não é isso? Ok? Então nós observamos que o que nos impede de enxergar o caminho, o que nos impede de saber por onde andar, o que fazer, como fazer, de que maneira viver, é a incredulidade. Se hoje eu me sinto perdido, é porque eu tenho sido um incrédulo. Se hoje eu não sei que caminho seguir, é porque eu tenho sido um incrédulo. Se hoje eu paro na encruzilhada e falo: e agora, para onde eu vou? É porque eu tenho sido incrédulo, é porque eu não tenho colocado a minha fé em prática. É porque eu não tenho confiado em Jesus Cristo. É porque eu não tenho me aplicado a andar com Ele assim como Ele anda comigo. Então o que nos atrapalha de enxergarmos estas coisas na nossa vida é a nossa incredulidade. Então, antes de nós entrarmos aqui em João 14,16, eu quero deixar bem claro para a congregação que a incredulidade é um dos grandes impedimentos, é uma das grandes barreiras que nos impedem de viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Nos impedem. Tomé, quando soube da notícia de que ele havia ressuscitado e estava novamente ali, ele poderia ter se alegrado de imediato se ele tivesse fé, se ele tivesse crido. Era para ele ter enchido o coração de alegria. Mas isso não aconteceu, porque ele não creu. Ele falou: não, só se eu ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Aleluia. E nós não podemos ser incrédulos. Quando a Bíblia fala que o Espírito habita em nós, quando a Bíblia fala que Ele está conosco, que Ele faz em nós morada, nós precisamos crer nisso. Mas por que não cremos, pastor?
Por causa das dificuldades, por causa das adversidades. O Espírito Santo tem me usado muito aqui para falar sobre essas coisas, né? Que muitas vezes deixamos de tomar posse e deixamos de vivenciar tudo aquilo que Deus preparou para nós por causa disso, falta de fé, incredulidade, por causa das adversidades da vida. Deixamos Jesus de lado, abandonamos a nossa visão espiritual, queremos agir no impulso da nossa carne, e aí não chegamos a lugar nenhum. Aleluia. Mas vamos ler o que Jesus fala em João 14, do 16 ao 18. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ok? Então agora você observa. Primeiro Jesus falou que Ele prepararia lugar para que aonde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele. Mas um pouco mais abaixo, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou rogar ao Pai, eu vou falar com o Pai, eu vou pedir ao Pai para que Ele envie outro Consolador, porque Jesus seria glorificado nos altos céus. Então Jesus está falando: olha, eu vou subir, eu vou ser glorificado, mas eu vou rogar ao Pai para que envie um outro Consolador, a fim de que Ele esteja convosco de vez em quando. Amém? Não, a fim de que Ele esteja convosco só um dia sim, outro não. Não, a fim de que Ele esteja convosco para sempre. Jesus é mentiroso? A palavra é mentirosa? Não. Então por que eu não percebo? Porque muitas vezes eu não sinto que Ele está comigo para sempre? Por que eu não consigo sentir, perceber a presença dEle na minha vida? O que está acontecendo? Porque Ele falou: eu vou enviar um outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, que faz morada em nós, que o mundo não pode receber. O homem incrédulo não pode receber esse Espírito. O homem que não crer na palavra de Deus não pode receber esse Espírito. O homem que não aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, ele não pode receber esse Espírito. Mas nós que cremos, nós que tememos, nós que confiamos, nós que vivemos na esperança de Cristo, nós recebemos esse Espírito quando o confessamos como nosso Deus e como nosso Senhor. Nós o recebemos e Ele habita conosco para sempre. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não vê. E o mundo, ele é voltado para as coisas carnais, para as coisas materiais. O mundo, ele crê naquilo que ele vê. Aleluia. Foi o exemplo que eu dei aqui de Tomé: eu tenho que ver, senão não acredito. E o mundo é assim. Por isso Jesus falou: olha, o mundo não vai perceber esse Espírito. O mundo não vai poder receber esse Espírito. O mundo não vai ver esse Espírito. Porque não conhece, não entende. Aleluia. Se eu estou com muito calor, eu vou entender que esse copo d'água vai resolver o meu problema. É uma água geladinha. Deixa eu dar uma conferida. Sim, eu provei a água, ela é geladinha. Ela realmente resolveu o meu problema. Mas e se eu estivesse aqui em cima com muita sede, muito calor e nem um copo d'água aqui? Sabe o que eu estaria pensando aqui agora? Gente, eu vou morrer de sede aqui em cima. Não tem um copo d'água. Não tem nada que me sacie nesse momento. Não vejo. A obreira, o obreiro esqueceu de colocar água gelada aqui. Vou ficar aqui.
E é assim que o mundo age, porque o mundo ele tem que ver, o mundo ele tem que tocar, o mundo ele tem que sentir, para ele saciar a sua carne, o seu desejo. Mas no mundo espiritual é diferente. Aquele que vive em Cristo Jesus, ele vive diferente. Nós vimos aqui pela manhã que aquele que está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Porque recebemos o Espírito de vida. E esse Espírito de vida que recebemos, conforme Paulo fala aos Romanos, ele anulou o Espírito da morte, a condenação do pecado foi anulada por esse Espírito. E esse Espírito está conosco. E esse Espírito é o próprio Cristo presente em nossas vidas. Por isso Cristo está falando aqui no 17, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê. O mundo não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Isso é uma afirmação de Jesus para a nossa vida. Então por que duvidar? Por que acordar toda manhã dizendo que preciso buscar a Deus? Por que acordar toda manhã falando, olha, eu preciso entrar na presença de Deus? Não, eu creio nele, eu recebi como meu Senhor, eu creio na sua palavra, então ele agora habita em mim porque eu o amo. Glória a Deus. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Eu agora sirvo a ele porque ele se entregou por mim. Eu agora adoro a esse Deus maravilhoso, não porque ele pode me dar uma casa, não porque ele pode me dar um carro, não porque ele pode me dar um bom emprego, não. Eu adoro a esse Deus porque hoje eu reconheço que tudo o que ele fez na cruz do Calvário foi para me livrar do pecado e da maldição da morte. Por isso esse Espírito por excelência habita em mim, e eu não posso duvidar disso. Eu não posso ter dúvida, eu não posso ser incrédulo. Passe o que tiver de passar, eu preciso sempre crer que ele habita comigo, que ele está presente na minha vida. Ele está presente. Quantas adversidades a gente passa, e aí a primeira coisa, parece que Deus não está comigo, parece que Deus não está vendo, não é assim? Já cansamos de falar isso aqui. Poxa Jesus, o Senhor me abandonou. Poxa Jesus, o Senhor não está vendo a minha situação. Poxa Jesus, eu pedi tanto ao Senhor para não permitir e o Senhor permitiu. Muitas vezes a gente não entende, mas nós precisamos crer, precisamos ter a nossa fé ativa. Deixa eu contar aqui um testemunho bem abreviado para você. Nessa semana que antecedia o Réveillon, eu peguei um rapaz, levei para o aeroporto, para o Galeão, deixei o rapaz, logo em seguida eu peguei uma outra chamada, uma menina que estava chegando para a casa dos pais, ali na Lagoa. Para ir, foi um engarrafamentozinho moderado. Para voltar para a Lagoa, a linha vermelha já estava completamente parada. Um mega engarrafamento. E vai naquele anda e para, anda e para, anda e para. E daqui a pouco eu escuto sirenes e passa os policiais de moto por minha toda, né? A gente abre, né? A gente sempre costuma abrir para a polícia passar, para o bombeiro passar, para a ambulância passar. E veio aquelas motos na toda e os homens bem armados, né? Pesadamente armados na moto, e passaram na toda por mim. Ok, e a gente continua naquele vai e para, bem devagarinho. E de repente eu percebo uma movimentação meio estranha. Aí eu estava na pista do meio, e a mulher que estava na pista do canto, num jipe branco, ela desesperadamente jogou o jipe para cima de mim. E eu freiei, segurei, e ela buzinando, ela tentando entrar na pista do meio desesperada. Eu falei, o que está acontecendo, né? E eu olhei e não vi nada. E aí daqui a pouco livrou um pouquinho lá, ela jogou para lá de novo desesperada, quase batendo nos outros carros. E aí eu percebi o camelô que estava um pouco à minha frente, fazendo sinal para alguém que estava no canto da pista, né? E eu vi aquele sinal e falei, está acontecendo alguma coisa. E aí de repente eu escuto o barulho de polícia de novo, só que dessa vez eram carros. E não deu para me contar quantos carros de polícia,
né? Mas foi muito carro de polícia, eles vieram lá toda e o povo começa a abrir para eles passarem. Quando eles chegaram atrás de mim, eu também procurei abrir, joguei o carro o máximo no canto possível para eles passarem. Só que quando eu abri, eles começaram a virar os carros ali mesmo, e ali mesmo eles já desceram e já começou o tiroteio. Literalmente atrás do meu carro. Eu virei o carro, joguei o carro para o canto para eles passarem, só que eles não passaram. Ali mesmo eles pararam, porque eles ameaçaram até me passar. Só que ali mesmo eles já frearam, já pararam, já atravessaram o carro na pista, já desceram, e nisso que eles já desceram já começou o tiroteio. Com aquela comunidade que tem ali beirando a linha vermelha, e eu estava bem na frente deles. E aí eu só me abaixei e falei com a menina, se abaixa. E a menina, o que está acontecendo? Eu falei, olha, está tendo um tiroteio aí, se abaixa. E aí o nego começou a pular do carro, e o nego pulava do carro andando, e teve batida atrás de mim, e eu comecei a escutar batida de carro, e eu vi as pessoas descendo do carro, saltando e se jogando no chão. Eu falei, eu não vou saltar do carro, eu não vou me jogar nesse chão. Eu falei, Senhor, eu vou sair daqui com o meu carro ileso. E eu só fiz assim, fui, né? E tudo parado, nada andava. E eu, Jesus, eu preciso sair daqui. A menina começou a entrar em desespero, né? E eu fui andando devagarinho, e falei, abaixa, fica abaixada. E aí, quando aliviou um pouquinho ali para a banda de quem vai pegar para a linha amarela, né? Eu falei, olha, eu vou sair daqui, eu vou pegar a linha amarela, a gente vai dar uma volta um pouco maior, mas a gente sai daqui. Ela fala, moço, pelo amor de Deus, o que o senhor fizer está bem feito, moço, vamos sair daqui. E aí, assim que deu, eu joguei ali para a linha amarela e nós fomos embora, e o tiro comendo, né? E nós fomos embora ali, a menina ficou desesperada e começou a chorar, e eu estava muito nervoso também, mas comecei a acalmar ela e perguntei se ela queria alguma coisa, uma água, se eu queria que eu levasse ela ao hospital. E ela, não, eu estou bem, eu ofereci água para ela, e ela foi chorando quase o caminho todo. E eu fui falando com ela, olha, a gente precisa, né, confiar em Deus. Eu já é a segunda ou a terceira vez que eu passo por isso, mas eu confio em Deus, sabe? A minha confiança está nele. Se for a minha hora, eu vou. Se não for a minha hora, eu vou sair dali mesmo. Mas, naquele momento, eu tinha certeza que Jesus estava comigo. Eu posso passar o que passar, eu sei que Ele está comigo, né? No acidente eu sabia que Ele estava comigo e eu vi claramente o agir dele na minha vida. Então, pessoal, a gente não pode jamais de maneira alguma duvidar disso. Deus, Ele está sempre presente conosco. O Senhor Jesus, Ele jamais nos abandona. Primeiro Jesus fala, olha, eu vou preparar lugar para vocês estarem comigo lá. E aí depois Ele fala, olha, mas antes disso eu vou voltar aqui para estar com vocês aqui para sempre. O tempo todo eu vou estar presente aqui com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos de maneira alguma. De maneira alguma Ele nos deixa órfãos. Ele habita em nós. Está conosco, está presente. E a gente precisa confiar nisso 100%. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa, sabe, o grande problema, eu já conversei com alguns irmãos, é a fé vacilante. Hoje nós temos uma fé muito vacilante. Uma hora cremos, outra hora não cremos. Quando está tudo bem, a gente crê. Quando as coisas vão de mal a pior, a gente deixa de crer, a gente deixa de... Aí rapidinho bota Jesus de lado, começa a murmuração. Então, mais uma vez, o Espírito Santo, ele está nos trazendo uma palavra para nos auxiliar e para nos confirmar a presença dele. Sabe, eu sinto como se ele estivesse falando, olha, não deixe de falar ao meu povo, insista ao meu povo de que eu estou presente na vida deles 24 horas por dia. Sabe, se a minha filha está passando mal com dor de cabeça, com coluna, avise que eu estou com ela assim mesmo. Se o meu filho está tendo problemas de circulação e de pressão, faça ele lembrar que eu estou com ele assim mesmo. Se o carro quebrou no meio da estrada, não se desespere, mas lembre que eu estou com ele assim mesmo. Se ele não conseguiu pagar o aluguel, olha, fala para ele ficar calmo, porque eu estou com ele, ele vai conseguir pagar o aluguel. Se ele não conseguiu um emprego, fique calmo, porque ele vai conseguir, porque eu estou com ele. Jesus Cristo falou aqui, Tomé, como você não sabe para onde você vai, eu sou o caminho.
caminho. Então, se eu confio, se eu creio, eu estou no caminho certo. Fiquei desempregado, mas estou no caminho. Estou no caminho porque eu estou em Cristo Jesus. Eu creio nele, eu confio nele. Estou caminhando, fiquei desempregado, não, eu estou no caminho. Sofri um acidente, me machuquei, não, eu estou no caminho. Olha, perdi o emprego, não tem problema, eu estou no caminho. Aleluia. Olha, eu não consigo mais andar direito, não tem problema, eu estou no caminho. Por quê? Porque eu tenho sido fiel a Cristo. E porque eu sei que Cristo direciona a minha vida. Por isso que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele direciona os nossos passos. A partir do momento em que nós cremos, em que nós passamos a viver por fé e não por vista. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Cheia de exemplos. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele estava no caminho certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles estavam no caminho certo. Eles não se desviaram do caminho, o caminho não estava errado. A trajetória deles até ali não foi uma trajetória errada para eles estarem passando por aquilo, não. Eles estavam no caminho, por isso foram lançados na fornalha. Permaneceram no caminho, por isso foi lançado na cova de leão. Aleluia. Você está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. E eu meditei aqui num camarada aqui que é uma bênção, Jeremias, né? A gente costuma chamar ele de profeta chorão, porque o homem, né, sofreu, eu vou te contar. Quem olha para a vida de Jeremias, o incrédulo que olha para a vida de Jeremias vai dizer, sabe o que? Esse homem estava fora do caminho. Esse homem estava fora da direção. Se ele estivesse na direção certa, se ele estivesse no caminho certo de Deus, ele não ia passar por tudo que ele passou, não. Esse é um tipo de visão que você encontra por aí hoje em dia. Essa é um tipo de mensagem que você encontra em algumas mídias aí hoje em dia. Tem pessoas ensinando isso. Que se as coisas não estão dando muito certo na tua vida, é porque você está errado, é porque você está em pecado, é porque Deus te abandonou, é porque Deus não te ama, é porque você não está fazendo as coisas certas, por isso que está dando errado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia aí em Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 1. Jeremias 20, vamos ler o 1 e o 2, que diz assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Presta bem atenção, eu vou repetir. Olha aqui. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, no templo de Deus, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do tronco. Jeremias, ele vai profetizar segundo a ordenância de Deus. Deus dá uma ordem para Jeremias e Jeremias cumpre a ordem de Deus. Jeremias estava fora do caminho? Não. Jeremias, ele estava no caminho. Deus não estava com Jeremias? Sim, Deus estava com Jeremias. Deus estava com ele. Jeremias estava no caminho certo. E quando Jeremias profetizou em nome do Senhor, ele foi ferido e ele foi amarrado no tronco e ele foi açoitado no tronco, como se fosse um malfeitor, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Talvez Jeremias pudesse falar, mas poxa, que é isso, Deus? O Senhor manda eu vir aqui profetizar em teu nome, é isso que eu recebo em troca? Eu estou sendo ferido, eu estou sendo açoitado, eu estou amarrado no tronco como um escravo. Jeremias estava fora do caminho? Jeremias estava fora da direção? Não. Ele estava na direção certa, ele estava no caminho certo. Então por que ele passou por isso? Porque ele tinha que passar.
Porque Deus estava com ele naquele momento difícil. Naquela adversidade, Deus estava com ele. Deus sabia que ele ia passar por tudo aquilo, mas Deus estava com ele. Deus estava passando com ele. Aleluia. Tem mais aqui, tem mais, não para por aí não. Jeremias 26, 7 e 8, vai lá. Jeremias 26, 7 e 8. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia as palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, não é? Que disse a todo o povo: lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Você já percebeu um detalhe até aqui? Quem é que está aprisionando? Quem é que está batendo? Quem é que está açoitando? Quem é que está ameaçando Jeremias de morte? São os sacerdotes. São aqueles que se intitulavam homens de Deus. Aqueles que se intitulavam profetas de Deus. Homens, sacerdotes e profetas que não estavam no caminho. Sacerdotes e profetas cuja Deus não estava na vida deles. Deus não estava presente com eles. Deus não andava com eles. Deus não era com eles naquela situação. Mas Deus, ele era com Jeremias. Jeremias estava no caminho certo. E sempre quando Deus usava os lábios de Jeremias para profetizar a vontade dele, o querer dele, as ordenanças dele, os outros profetas e os outros sacerdotes maltratavam Jeremias, batiam em Jeremias, açoitavam Jeremias, ameaçavam Jeremias de morte, porque as palavras de Jeremias eram palavras duras. Eram palavras duras. Deus usava Jeremias para falar: Jeremias, fala para esse povo aí que nada disso que eles estão fazendo está me agradando, não é isso que eu quero deles, Jeremias. Fala para esses profetas aí que quando eles profetizam, eles não estão profetizando em meu nome. Eles estão profetizando aquilo que está saindo do coração deles, Jeremias. E aí Jeremias, quando se levantava e falava a verdade, ele era maltratado, ele era subjugado. Mas Deus estava com Jeremias. Deus não estava com os sacerdotes e com os profetas que estavam vivendo ali do bom e do melhor. Não, Deus não estava com eles. Deus estava justamente com aquele pequenino que estava sofrendo, que estava sendo humilhado, que estava sendo ultrajado. Era com ele que Deus estava. Era na vida de Jeremias que Deus habitava. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só para a gente entender mais um pouquinho da vida de Jeremias. Jeremias 37, 13. Jeremias 37, 13. Glória a Jesus. Vamos ler do 13 ao 16. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias. O capitão que prendeu a Jeremias, o profeta dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes, irados contra Jeremias, o açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas o escrivão, porque o tinham transformado em cárcere. Aleluia. O que está acontecendo com Jeremias? Que tanta desventura é essa que está na vida de Jeremias, gente? Jeremias deve estar irritando muito a Deus, sabe? Jeremias, ele deve estar pecando muito, porque olha, não é brincadeira não, parece que Deus está castigando Jeremias com tanta coisa ruim. Quando na verdade, queridos, é o contrário. É
está acontecendo aqui. Deus é com Jeremias, por isso Jeremias está passando por toda essa dificuldade. Deus é com Jeremias, por isso Jeremias está sendo acusado. O homem vê Jeremias e fala: tu está fugindo porque tu está junto com os caldeus. E Jeremias fala: não, eu não estou fugindo com os caldeus, não vou fugir. E aí ele é acusado, ele é preso, ele é açoitado, ele é caluniado. Tudo isso por quê? Porque Deus o abandonou? Porque Deus não era com ele? Não, ao contrário. Tudo que Jeremias está passando é porque Deus era com ele. É porque Deus estava presente na vida dele. É porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E nem sempre fazer a vontade de Deus é uma coisa fácil. Nem sempre obedecer a voz de Deus é fácil. Requer renúncia. Requer abnegação. Requer uma série de coisas que hoje em dia as pessoas não estão dispostas a cumprir, porque as pessoas querem coisas fáceis. As pessoas querem entrar no templo e ouvir que de amanhã vai ser rico, que amanhã vai estar com um casarão na praia, que amanhã Deus vai fazer você ganhar 10 mil reais por mês. É isso que as pessoas querem ouvir hoje em dia. Elas querem entrar nos templos e ouvir que Deus vai mudar a vida delas da noite para o dia. Elas querem entrar no templo e ouvir dizer que Deus vai curar a doença, vai dar saúde para elas, que elas vão sair dali e vão viver um mar de rosas. Mas não é isso que o verdadeiro Evangelho nos mostra. O verdadeiro Evangelho nos mostra que a nossa vida é árdua, é espinhosa, mas que Jesus falou: olha, eu vou, mas vou voltar novamente para ficar com vocês, e eu vou estar com vocês para sempre, através do meu Espírito. Não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês. Vão passar por dificuldades, vão passar por problemas, mas eu vou estar com vocês nessas dificuldades, eu vou estar com vocês nesses problemas. Eu vou ajudá-los a superar os problemas, eu vou ajudá-los a superar as dificuldades. Eu vou ajudá-los a superar os traumas. Eu vou ajudá-los a superar a dor da perda. Eu vou ajudá-los a conquistar algo melhor. Aleluia. Ele vai estar conosco para sempre. Aleluia. Nós precisamos ter consciência disso. Estava conversando com o diácono Washington ali na portaria, um pouco mais cedo. E eu estava falando com ele: confesso que eu estou com o meu coração apertado em ter que sair daqui. Estou com o coração apertado, mas eu estou confiante em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E tudo que temos feito aqui, temos feito debaixo de muita oração. Tudo que temos feito aqui, tudo que temos realizado é confiando 100% em Cristo. E até hoje tem dado certo. Aleluia. Meu coração está apertado, mas a minha fé e a minha esperança está em 100% nesse Deus maravilhoso, porque Ele é que sabe o melhor para nós. Ele sabe. Aleluia. Só Ele sabe como eu tenho vivenciado essas últimas semanas por consequência disso. Mas Ele também sabe o quanto eu estou confiando nele. Ele sabe o quanto eu estou esperançoso de que Ele vai preparar coisa bem melhor para nós. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho. E nós precisamos nos manter nesse caminho. Aleluia. Ele está presente. Ele está presente contigo. Quando você perdeu, Ele estava presente, te consolando. Quando você ficou desempregado, Ele estava presente, te consolando. Quando você passou por problemas familiares, Ele estava presente ali, te auxiliando e te consolando e te confortando. Ele estava lá. Você não sentiu, mas Ele estava lá. Você não ouviu, mas Ele estava lá. Aleluia. Você não percebeu, mas Ele estava te abraçando naquele momento difícil. Aleluia. Não tenha a menor sombra de dúvida em relação a isso. Ele está. Ele está. E Ele sempre vai estar conosco, na nossa vida, presente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele está relatando
os ensinamentos do Mestre, ele está dizendo o que Jesus explicou, o que Jesus ensinou, e nós podemos observar que as mesmas palavras se encontram também nos outros evangelhos. Olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas olha, eu volto e eu vou fazer morada na vida de vocês. O Espírito que vocês recebem, o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, o mundo não vê. Aleluia. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Convicção. Está difícil? Esteja convicto de que você está no caminho certo, porque Jesus é o caminho certo, não há outro caminho. Não há outro. Maomé não tem o caminho certo. Siddhartha Gautama não tinha o caminho certo. O Buda mais famoso que existe, né? Allan Kardec não tinha o caminho certo. Muito pelo contrário, né? Siddhartha, quando ele era vivo, ele disse: olha, há um caminho. Jesus, quando veio, falou: eu sou o caminho. Siddhartha, ele ensinava aos budistas: olha, existe uma luz. E Jesus, quando veio, falou: eu sou a luz. Siddhartha, ele viveu aproximadamente 300 anos antes de Jesus. Ele é o Buda mais famoso. Existem aproximadamente 27 Budas. Não existe só um Buda não, são 27 Budas. Mas o mais famoso é aquele gordinho de camisa aberta que está sempre ajoelhado e não levanta para fazer nada, né? Siddhartha Gautama. Ele foi o mais famoso dos Budas. Viveu 300 anos antes de Jesus. E nos ensinamentos dele ele falava: existe um caminho. Ele não dizia: eu sou o caminho. Ele falava: olha gente, existe um caminho. Ele ensinava e dizia: olha, existe uma luz. Ele ensinava e dizia: olha, existe um caminho para a vida. E curiosamente Jesus, quando veio 300 anos depois, falou: olha, eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem andar em mim jamais verá as trevas. Nós andamos em Cristo Jesus. Ele habita conosco, Ele está presente. Eu quero repetir isso aqui para você. Aleluia. Volta lá em João 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 24. João 20, a partir do 24. É isso mesmo? Não, é João 14. João 14, não é o 20 não. João 14, do 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Você aplica essa palavra no teu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero... Eu louvo, eu exalto, eu amo a esse Deus, porque eu já falei aqui que Deus, Ele resolveu fazer um curso intensivo comigo. Já passei por tanta coisa difícil nessa vida, os negócios ainda continuam difíceis, mas olha, essa voz sempre sussurra no meu ouvido. Essa voz nunca me deixou parar no meio do caminho. Nunca. Com toda a dificuldade que eu já passei nessa vida, essa voz sempre estava sussurrando ali. Já houve um momento na minha vida de eu estar andando na rua, as pessoas estarem olhando para mim e falar: está lá o desviado, está lá o isso, está lá o aquilo.
de eu e a minha esposa ficar triste em casa, e Deus provar o amor dele para conosco, enviando pessoas de longe, de distância, de distante da gente, sem conhecer o nosso problema e falar conosco: olha, você está passando por isso, mas Deus fala que é assim, assim, assim. Então essa voz, ele sempre sussurra no meu ouvido, e sussurra no seu também, sempre nos dando ânimo, sempre nos dando força. Ele vai estar sempre conosco. Para um pouquinho, procura ouvir a voz dele, sabe? Procura parar e falar: Senhor, fala, deixa eu te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te sentir. Fala comigo. Me orienta. Aleluia. Não importa. Seja você lixeiro, seja você faxineiro, seja você empresário, não importa, ele está contigo. Seja você um aluno, não importa qual seja a dificuldade, ele está lá para ajudar, para instruir, para orientar. É isso que esse vídeo nos mostra. E essa é uma realidade das nossas vidas. Isso que você vê no vídeo, eu te digo, é muito mais. A presença dele na nossa vida é muito mais do que isso que o vídeo mostra. É porque o vídeo é limitado, o vídeo não pode mostrar toda a glória e toda a majestade que opera nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Mas de uma coisa eu tenho certeza: opera. Muda, transforma, realiza, renova, purifica. Aleluia. A presença de Jesus, ela é real, ela é verdadeira. Infelizmente, essa presença tem se tornado imperceptível por causa da nossa falta de sensibilidade. Mas ela é real, ela é verdadeira, ela é presente. Você não vê, mas ele está ali contigo, sim. Pode ter certeza disso. Eu, mais do que nunca, sou convicto de que ele é realmente presente na minha vida, diante de tudo que eu já passei até aqui. Eu sei, eu tenho certeza disso. Essa última, então, na linha vermelha, sabe, sinceramente, eu acho que, eu não vou dizer que nada mais me abala depois dessa última, porque a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, mas seja lá o que for, seja lá o que eu ainda tiver de passar, não vai abalar a minha fé, não vai abalar a minha esperança e a minha confiança em Cristo Jesus. Que assim possa ser você também. Sejamos assim, cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de que o Espírito Santo possa continuar falando sempre, sempre e cada vez mais alto aos nossos corações, tá bom? Que você possa ficar com essa palavra e que você possa aplicar essa palavra no seu dia a dia, tá bom? Deus, Ele te ama, com certeza, e Ele vai continuar te amando, e Ele jamais vai te abandonar, passe o que passar, viu? Venha o que vier, Ele está contigo, te abraçando, te orientando, te consolando, te confortando, porque Ele é Deus. Ele é o Emanuel. Aleluia, glória a Deus. O que é Emanuel, pastor? Deus conosco. Amém?